Bom dia, na presença do Senhor. Mais um dia se inicia para a honra e glória do Senhor e estamos aqui para que a gente possa passar, né? Mais um devocional, mais uma palavra do Senhor para as nossas vidas, né? Espero que todas estejam bem para a glória do Senhor, né? E se tem alguém aqui que precise de palavra, eis-me aqui para passar a palavra de hoje, tá certo? E para quem não me conhece, está a primeira vez aqui no canal, meu nome é Sônia. Todos os dias tem uma palavra do Senhor nesse canal para a sua vida. Então, não vá embora, fique aí, assista toda a mensagem. Se você quiser fazer parte do devocional de mulheres no grupo do WhatsApp, depois desse vídeo aqui na descrição dele, tem um link, mulher. Participe lá também para edificar a sua vida e querendo presentear uma amiga que esteja precisando dessa palavra, presenteie, compartilhe com ela essa palavra para edificar a vida dela, tá bom? Então vamos mais um dia aqui. Hoje é dia 20 de maio e a palavra de hoje está dizendo que vai estar lá em Efésios, né? 4:36, deixa eu colocar meu óculos. Está lá em Efésios 4:16, tá vendo que eu tenho que colocar o óculos? E a união faz a força. Quem já ouviu essa frase, eu acredito que todas. Nossa, meu cabelo tá só a misericórdia hoje. Então, a união, ela faz a força. E eu vou te convidar, mulher, aonde quer que você esteja, a parar um minutinho só do seu tempo, elevar seus pensamentos ao nosso Pai, para que a gente possa fazer uma oração no dia de hoje. Isso mesmo, vamos iniciar o nosso dia, antes da palavra, com uma oração, para que o Espírito Santo de Deus, aonde quer que você esteja nesse momento, possa sentir a doce presença dele em nossas vidas. Amém. Pai amado, Pai querido, obrigada, Paizinho, pela tua presença. Obrigada, Senhor, por cuidar tão bem de nós, Pai. Obrigada, Jesus, pelas maravilhas que o Senhor faz em nossas vidas. Obrigada, Jesus, por todos os livramentos, os vistos e os ocultos, Senhor. Obrigada, Paizinho, porque mesmo sem a gente merecer, o Senhor é fiel para estar sempre cuidando das nossas vidas, da vida das nossas famílias, da vida dos nossos filhos. Oh, Pai, como Tu és bom, como Tu és magnífico, Senhor, como a Tua majestade, Pai, é gloriosa, Senhor, em nossas vidas. Graças nós te damos, Pai, pelas tuas misericórdias, nos alcançarem, Pai, todos os dias. Graças nós te damos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor dá todos os dias ao abrirmos os nossos olhos, Pai. O Senhor já está lá, nos contemplando com mais um dia de vida. Ó Senhor, abençoa todas essas mulheres que passarem aqui por esse devocional hoje. Abençoa as nossas vidas, Jesus. Que seja feita, Pai, a tua vontade no meio de nós, que eu sei que ela é perfeita, que ela é boa e ela é agradável. Amém? Então vamos mais para uma palavra no dia de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E lá em Efésios 4:16 está dizendo assim: ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente, aleluia. E cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer. Mulheres, pense agora nesse exato momento o que o Senhor disse para mim e para você. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente, como nosso Pai é glorioso. E cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer. Aleluia. Para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Graças te damos, Pai, por isso. E ele diz, nesses últimos dias, tenho pensado muito sobre as conexões da minha vida. E me impressiono ao perceber como Deus, ao longo dos anos, foi construindo uma verdadeira rede de relacionamentos ao meu redor, que não se rompe. Isso, mulheres, é na minha e é na sua vida também, né? Se nós pararmos para pensarmos que coisas grandiosas o Senhor faz, não só na minha vida, mas faz na sua também.
E principalmente, né, as conexões no decorrer do nosso caminho, do nosso percurso, a gente vai fazendo, a gente vai construindo, e muitas vezes é obra do nosso Pai, né? Principalmente aquelas que permanecem, né? É que a gente vê a mão poderosa do Senhor nas nossas vidas, porque é muito interessante como o Senhor faz na nossa caminhada cristã. Ele vai nos dando suporte, né? E são suportes diversos na caminhada. E a gente vai usufruindo daquele suporte, sim, porque a gente percebe que é a obra do Senhor, né? Do mesmo jeito que ele coloca pessoas, ele tira, ele afasta, ele rompe relacionamentos. É normal, é natural no decorrer da nossa caminhada. E é natural também que seja no decorrer de toda a nossa vida, porque é nessa caminhada que a gente abre e fecha ciclos. Ciclos que se renovam, ciclos que amadurecem, ciclos que são perdidos, né, ao longo do nosso caminho, e vida que segue. E diz mais aqui, essa é uma das grandes alegrias da jornada cristã. Pode contar com o suporte e ajuda de outras pessoas e sentir o amor de Jesus também através delas. Isso é verdade, mulher. Isso quando a gente quando a gente começa na nossa caminhada cristã, a gente encontra suportes para que a gente possa nos fortalecer. São pessoas que estão mais tempo, às vezes, na fé, e às vezes não, começou junto com você, mas está um ali, ó, é, segurando a outra. Eu vou dar um exemplo bem simples de duas pessoas que vocês estão acostumados a ver aqui, né, no devocional. Eu e Estela. Estela foi minha líder de célula durante um período. E depois a gente se afastou quando eu passei a ser líder também. Mas a nossa conexão como amigas continuou no secreto, né? Cada uma do seu jeito, com a sua forma de ser. Mas nós sempre estávamos em contato uma com a outra, né? Além de morarmos no mesmo condomínio, apesar de ser um condomínio muito grande, apesar da gente não se encontrar diariamente, apesar da gente não se cruzar diariamente, fazemos parte da mesma igreja, mas mesmo assim não existe aquele dia a dia, não, mas existe a conexão que foi formada, né, naquela caminhada cristã, aonde teve altos e baixos e aonde houve um suporte, né? E isso Deus faz com todas nós, né? O Senhor, ele é maravilhoso nesse sentido. E se passaram-se o tempo, né? Passaram-se os anos e estamos aqui com o devocional. E no meio desse devocional, o Senhor, né, disse: amada, você está precisando de um suporte para dar sequência nessa nova fase, né? E esse suporte eu vou te apresentar, Estela. Ela vai te dar esse suporte. Ela vai caminhar junto com você nesse devocional. E o Senhor faz dessa forma. São relacionamentos que são construídos no decorrer da sua vida cristã. E esses relacionamentos são o quê? Moldados pela mão do Senhor. Isso mesmo. Da mesma forma que existem relacionamentos que são desfeitos, que só foram feitos para aquele momento, para aquela ocasião, e depois cada um segue seu curso. Amém? E aqui ele diz, não só temos essas oportunidades, como carregamos o dever de estar em união com nossos irmãos e irmãs, para que sejamos capazes de amadurecer. É isso que o versículo base do devocional de hoje nos instrui, né? Entretanto, em minha trajetória nem sempre foi assim, né? Aqui a autora está falando dela. De tempos atrás, perdi relacionamentos, porque os meus vínculos eram frágeis, e o meu caráter ainda precisava passar pela peneira de Deus. E isso é na nossa vida cristã. Existe sim o peneirado do Senhor no nosso caráter, no nosso modo de ser, no nosso modo de se alinhar, e vai existir eternamente, porque nós não somos perfeitos. Perfeito só Jesus. Só Ele foi perfeição. Mas foi e é, né? Mas nós não.
nós estamos constantemente sendo aperfeiçoados e nunca seremos perfeitos. Por mais que a nossa caminhada tenha um conhecimento, né, perfeito da palavra do Senhor, mas a gente vai estar sempre aprendendo. O Senhor tem sempre a nos ensinar. O Senhor tem sempre uma palavra melhor do que a minha. Oh, mas, oh meu Deus, quem sou eu diante do poder do Espírito Santo do Senhor, não é verdade? Eu estou aqui para aprender junto com vocês. E aqui mais adiante, ela diz assim: minhas motivações foram duramente confrontadas pelo Espírito Santo, a fim de que eu crescesse e pudesse vivenciar o que estava reservado para mim no futuro. E isso é para mim e para você, né? A gente amadurece no longo da nossa caminhada. Eu não sei em qual a fase você se encontra hoje, não é verdade? Mas eu creio que, em nome de Jesus, seja uma fase de crescimento, de conhecimento da palavra do Senhor e amadurecimento, sim, porque nós vamos amadurecendo com o passar do tempo, não é verdade? Aquilo que passou já não flui da mesma forma que hoje. O nosso amadurecimento faz com que isso aconteça na minha e na sua vida e na vida de todos nós. Assim, com a graça do Pai, fui aperfeiçoando e aprendi a importância de construir relações firmes que me ajudariam na caminhada. Assim como existe uma construção na minha caminhada com a irmã Estela, não é verdade? Que hoje está aqui para partilhar conosco uma palavra do Senhor. Ela esteve na minha caminhada passada, né? Passamos um período, né, de convivência, assim, de toda semana. E houve uma parada nessa caminhada e nós voltamos agora, né, com uma caminhada diferente, porque o Senhor é aquele que prepara, né? Ele prepara as conexões para a minha e para a sua vida. Quando estamos numa caminhada cristã, ele vai nos dando o quê? União, força, conexão, que é a palavra de hoje. E ele diz assim: precisamos permitir que Deus afira, prove e sonde o nosso coração. Como disse Davi: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Aleluia, glória a Deus por isso. E o Senhor sonda e Ele prova, sim, os nossos pensamentos. Porque antes mesmo de começar esse devocional, não passava pela minha cabeça que a nossa irmã Estela iria partilhar a palavra do final de semana conosco, não é verdade? Mas eu tenho certeza absoluta que pela conexão minha e dela, o Senhor já tinha preparado isso. Porque o Senhor é assim, ele é, como é que eu posso, estrategista, isso mesmo, ele usa de estratégias. E ele disse assim: vamos começar. E você vai sentir a necessidade de ter um suporte. E eu sei qual é o suporte. Porque eu ajudo ela e ela me ajuda. E juntas nos unimos e formamos uma força. É assim comigo, mulher. É assim com você. Não tenha dúvida disso. Porque o Senhor é o Deus de estratégias. Isso mesmo. E ele diz assim: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Porque aqui o rei Davi diz: sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Aleluia, glória a Deus. Que é assim que a gente tem que fazer. Essa aqui é uma pequena oração, pode prestar atenção. Que aqui ele fala coisas profundas. Sonda-me, ó Deus. Sonda-me, Senhor. Conhece meu coração, meu Deus. Prova-me. Prova em mim. E conhece meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Isso é uma oração tremenda. Segura essa mulher, que isso é uma oração nas nossas vidas. E o Senhor está mais do que interessado em estabelecer fortes conexões em nossa vida. E esse processo tem de começar em nós.
É isso mesmo. Comece em nós. Comece em você. Comece hoje. Isso mesmo. Compartilhe para uma amiga que está precisando ouvir essa palavra. Comece hoje. Ponha em prática hoje. Eu tenho certeza que existe uma mulher que vai usar, que vai precisar dessa palavra no dia de hoje. E você está disposta a compartilhar. Ele sabe com quem devemos nos relacionar e o que precisa mudar em nosso coração para que estejamos aptas a desenvolver uma comunhão com pessoas que glorifiquem o nome de Cristo. Aleluia, glória a Deus. O Senhor conhece tão bem os nossos corações que Ele nos aperfeiçoa com pessoas que estejam dispostas a essa conexão. Aleluia, graças a Deus. Por isso, submeta-se aos processos de peneira. Submeta-se àquilo que o Senhor quer que você faça na sua vida. É necessário, é essencial, é profundo. Então, não reclame, submeta-se e dê permissão para que o seu interior seja moldado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Receba, mulher, essa palavra no dia de hoje, que ela está sendo forte para mim, que seja para você também. Deus ajudará você a construir relacionamentos saudáveis em amor. Glória a Deus por isso. Que você consiga, no longo da sua caminhada cristã, ter relacionamentos, ter conexões saudáveis e em amor, que faça força, que una-se a você em um só propósito, porque Deus vai colocar no teu caminho essas conexões. Colocou na minha vida e irá colocar na sua vida também, não tenha dúvida disso. O nosso Deus é um Deus de estratégias e Ele nos usa conforme a sua vontade. Amém. Tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Todas que passarem aqui pelo canal sejam abençoadas. Eu declaro em nome de Jesus bênçãos sem medidas sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. E até amanhã, se assim Deus permitir. Amém.